eu talvez não esteja mais em foco. Mas esse vídeo eu vou falar da minha rotina no colégio. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos na minha escola, a gente tem no máximo 7. No primeiro semestre eu tinha 6 aulas e a primeira era literatura americana, biologia avançada, história americana, álgebra 2 avançada, psicologia e espanhol. E aí eu tinha o 7º período livre, então eu podia sair do colégio mais cedo. É o seguinte, no segundo semestre, ou seja, nesse semestre agora, eu só tô com 5 aulas. Eu não faço mais psicologia, porque psicologia era só um semestre, não são 2. Então foi só pro semestre passado. Então eu tenho o 5º período livre, espanhol 4, e aí o 7º eu não tenho nada. Então eu tenho 2 períodos livres essa vez. Então eu vou mostrar mais ou menos como que foi esse dia, o que aconteceu. Então, vamos lá. Minha primeira aula foi literatura americana. E a gente tava nas semanas de finais, então, como final, a gente tinha que preencher um monte de folha com 8 questões e cada questão era dividida em 4 partes. E a gente tinha que fazer essas questões com base numa peça que nós lemos e associá-las a algum outro texto fora da sala. Então, algum artigo de jornal, algum filme, alguma coisa da televisão, sabe, notícias. Então a gente tinha que fazer essas associações em todas essas 8 questões. Só que eu já tinha terminado o meu, então todo mundo tava fazendo, mas eu já tinha terminado. A segunda parte da nota final ia ser uma prova de vocabulário, que aqui nos Estados Unidos eles têm muito esse negócio de aprender vocabulário. Na verdade, a minha professora, ela simplesmente me deu a nota máxima na prova de vocabulário sem eu ter feito. Ela simplesmente falou, não, você ganhou várias vezes, porque assim, aqui tem um negócio chamado Speed Vocab, que é tipo, toda semana a gente tinha um negócio que todo mundo ficava em pé. E daí a professora apontava pra alguém e aí falava, me dê a definição dessa palavra. Aí tinha que dar a definição. E no final só sobrava tipo 1 ou 2 pessoas. E eu ganhei muitas vezes isso. Eu sempre era uma das que conseguia ficar até o final. Então ela falou, não, eu sei que você já sabe as palavras. Então ela simplesmente me deu a nota, porque ela sabia que eu sabia e eu sabia mesmo. Então... Daí depois foi aula de biologia. Eu também tive minha prova e depois da minha prova a gente foi dissecar. Sério, foi a melhor aula do ano. A gente foi dissecar um porquinho. Era um porquinho super pequenininho, sabe? Cabia na minha mão, assim. A gente tava aprendendo sobre o sistema muscular e digestivo e tudo mais. Então, pra gente poder aprender mesmo, tipo, ver como que tudo isso funciona junto, a gente teve essa aula. Nossa, foi muito legal. E depois foi História Americana. Em História Americana, a gente tava preparando o projeto final, que era uma apresentação sobre algum tema, tipo, dos anos 60 e 70. Então você podia falar sobre racismo, você podia falar sobre relações exteriores dos Estados Unidos, guerra ao terror, aborto, feminismo. O projeto é dividido em 3 partes. Você tem que falar sobre a história daquele tema, o que tá acontecendo agora sobre aquele tema e qual que é o futuro, quais os objetivos deles pro futuro. Depois de história, eu tenho álgebra avançada 2. Nessa aula a gente só tava, na verdade, estudando pra prova final. Matemática aqui nos Estados Unidos e a maioria das outras matérias, eles vêm de um jeito diferente, sabe? A gente tava aprendendo trigonometria. Só que era uns negócios estranhos que a gente não tem no Brasil e aqui é um pouquinho mais complicado às vezes porque eles podem usar calculadora. Então, os exercícios costumam ser um pouquinho mais difíceis. Na avançada é mais difícil, tipo, o tempo de prova é o mesmo, mas você tem muito mais questão pra aquele 50 minutos, entendeu? Depois do meu 4º período, que é matemática, eu tenho lanche. Eu almoço na cafeteria com as minhas amigas. Depois do lanche, tem o 5º período, que agora eu não tenho nada. Então eu tenho lanche e 5º período sem nada. Eu fico, tipo, 1h e 20 minutos sem fazer nada. Depois do 5º período, eu tenho espanhol. Eu tô em espanhol 4. Mano, a aula de espanhol é a melhor aula que tem. É uma das minhas professoras preferidas. A minha final de espanhol foi um projeto também. Visitas y matrimonio para todos los niños. Mas é isso, gente. Essa é a minha rotina. Não tem muito o que falar sobre ela, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta. E é isso. Tá, tchau!